23 ou no Salmo 91. Ela não vai servir para você e para ninguém da sua casa de nada, irmão. A não ser que for só para se encher de poeira. Ele está te dando um conselho para que nós varões, nós que fazemos parte da igreja de Deus, dedicar-se a estudar a leitura do Senhor, a lei do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Isso cabe a mim e a você, varão valoroso, a estudarmos a palavra do Senhor. E ele vai mais além. Ele diz: dedicar-se a estudar e a ensinar. Como é bom e maravilhoso, irmãos, a gente se dedicar ao estudo da palavra de Deus. O servo do Senhor, ele tem que estar diariamente estudando a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que lê, estuda, medita na palavra do Senhor dia e noite, diz o salmista no Salmo 1. Mas importante não é só se dedicar e a estudar. Mais importante também é ensinar, irmão. A gente estuda, distrai lições, verdades da palavra de Deus, aplicarmos na nossa vida. Não adianta só eu ser um pregador da palavra de Deus. Não adianta só você, varão, da saudação. Não adianta só você ministrar a palavra de Deus sem praticar o que você prega. Nós, varões, nós que estudamos a palavra de Deus e aprendemos, também temos que ensinar às outras pessoas aquilo que a gente estamos aprendendo da palavra de Deus. E Neemias vai dizer que estuda e ensina os decretos e os mandamentos a Israel. Assim somos nós. Nós devemos dedicar, estudar, ensinar 3 coisas suficientes na vida do servo do Senhor, do varão valoroso. Oh, Jesus maravilhoso! Como é bom dedicarmos a leitura, a estudarmos a palavra do Senhor, meus irmãos. É maravilhoso. Primeiramente, eu tenho um costume, eu já fiz isso e faço toda manhã, 3h30, 4 horas no máximo, eu me levanto e venho meditar na palavra de Deus todos os dias, meus irmãos. É prioridade na nossa vida, é a palavra de Deus, varões. Não dê prioridade a outras coisas. Dê primeiramente as coisas santas, as coisas sagradas, as coisas de Deus. Principalmente a palavra de Deus, que ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, varões. Ela é poderosa para transformar a vida. Ela nos traz renovo, ela nos traz avivamento, o avivamento, meu irmão. Um crente avivado na palavra de Deus e no Espírito Santo, ele está com tudo na vida, varão. Varão, não sei o que estou falando para você nesta tarde que eu estou gravando esse vídeo. Mas não sei que hora vocês vão ver esse vídeo. Não sei se vai ser à noite ou já de manhã. Mas, varão, permaneça de pé, varão, firme na palavra de Deus. Firme, varão, meditando diariamente, dia e noite, como diz o salmista. Feliz é aquele que lê a palavra do Senhor dia e noite. Ele é como uma rocha. Pode vir chuva, pode vir temporal, pode vir ventos, mas ele não se abala, ele está firme na palavra de Deus. Eu quero trazer vocês e chamar vocês para a gente ir lá para Mateus 7:24.
vamos finalizar lá a nossa mensagem, tá bem, irmãos? Vamos para Mateus 24. Abra suas Bíblias para nós conferir. Assim como os bereanos faziam com Paulo, quando Paulo pregava em Bereia, eles investigavam tudo o que Paulo pregava. Então é bom, irmãos, tudo que a gente ouvir, a gente conferir na palavra de Deus se está de acordo com o que estamos ouvindo ou alguém está pregando. A gente é bom conferir se é aquilo mesmo que ele está falando, se está de acordo com a palavra de Deus. Porque, irmão, se não tiver, irmão, você não deve seguir, você não deve obedecer, você não deve fazer. Só se for de acordo com a palavra de Deus, amém, irmãos? Mateus 7, a partir do versículo 24, onde fala sobre os dois fundamentos, ou o homem prudente e sensato, dependendo da versão que você está usando. Eu estou usando aqui NVI, uma versão internacional, NVI, ela é bem atual, bem atualizada. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu ou edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu. E Jesus aqui ele faz uma pergunta retórica. Eu acho lindo essa pergunta, irmãos. Quando Jesus diz assim, por quê? Por que a casa não caiu? Porque tinha seus alicerces na rocha. Aleluia. Verso 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus queridos irmãos, esse é um texto, meus amados, que ele está dentro de um contexto que inicia lá no capítulo 5, onde Jesus vai falar sobre as bem-atitudes, conhecida como Sermão do Monte, Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E quem lê a Bíblia, creio que os irmãos varões sabem o que eu estou falando. É bom ir conferir, meus irmãos. E Jesus vem ensinando, meus irmãos. No capítulo 5, todinho Jesus instruindo, ensinando aquela grande multidão e os discípulos. E vem o capítulo 6, da mesma forma, Jesus ensinando tudo, meu irmão. Jesus ensina tanta da coisa, meu irmão. Jesus ensina sobre a vigilância, Jesus ensina sobre o divórcio, sobre fazer juramento, sobre oração, sobre ajudar o necessitado, como fazer jejum, sobre adultério. Jesus ensina diversas coisas, irmãos. E depois que eles ensinam tudo isso, aí chega no capítulo 7, fala sobre o julgamento do próximo, fala sobre a persistência na oração, fala sobre porta estreita, porta aberta, um caminho estreito e um caminho largo, e fala sobre os frutos, a árvore e seus frutos, como a gente conhecer o que é uma pessoa que tem boas obras, más obras, ou um pregador, uma pregadora, um pastor, a gente pode conhecer ele pelos seus frutos, também. E quando chega no versículo 24 em diante, para fechar o sermão, para concluir, Jesus pega dois homens, um insensato e um prudente. Ele faz aqui uma parábola, como se chama uma parábola, para mostrar a realidade de tudo aquilo que ele pregou, que ele ensinou. Aí ele faz essa comparação, entendeu, irmãos? Ele diz assim, ó, portanto, quem ouve o quê? As palavras, tudo aquilo que ele ensinou, aquela multidão e os seus discípulos, tudo que aquilo que ele ensinou, meus irmãos. Jesus está dizendo, portanto, aquele que ouve
estas minhas palavras e as pratica. Presta atenção, irmãos, e as pratica.